Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Então, nós estamos aqui no podcast do CRM Maranhão, o nosso Café com o CRM Maranhão. Hoje a gente vai falar um pouco sobre publicidade médica. Nosso tema é da postagem à infração, quando a publicidade médica pode virar problema jurídico. Meu nome é Francisco Vera, sou médico, sou conselheiro do CRM, sou coordenador da CODAME, da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, especialista em medicina da família. E nós estamos recebendo hoje a doutora Ingrid, que é advogada, enfermeira, mestre e doutora em Direito Médico, e o nosso amigo Guilherme Vidigal, também médico, professor universitário, e que está aqui para nos ajudar para falar um pouco sobre a publicidade médica. Então, eu queria agradecer a presença de vocês no nosso podcast. Eu que agradeço, doutor Francisco. Tenho certeza que será um bate-papo muito proveitoso e que a gente vai conseguir abordar muitos temas importantes sobre publicidade médica hoje aqui. De fato, eu também sou professor de uma universidade, aliás, de duas universidades aqui em São Luís. E essa disciplina é muito importante para que o egresso do curso de medicina tenha conhecimento sobre esta proposta. Uma vez que o advento da internet fez com que a publicidade tomasse um boom, né? E esse boom, no primeiro momento, descontrolado, um boom que precisou ser regulamentado para que você pudesse trabalhar um dos princípios da bioética, que é a justiça, né? Que os colegas possam concorrer de forma leal e com chances iguais para que isso... Então, isso é muito importante desde o leito, desde o berço que é a universidade, e esses alunos são formados com essa disciplina, né? Que é importante a gente ver hoje, porque o principal usuário das redes sociais são esses médicos, que são formados, recém-formados, são esses colegas que viveram esse boom da internet, que sabem manipular TikTok, sabem usar o Facebook, o Instagram. Então, tem que haver uma regulação para que o princípio da justiça seja preservado e... Para que se tenha limites, né? Exato. Para que haja concorrência leal e chance a todos. E, claro, o fim é o paciente, ou seja, o principal beneficiado, o princípio da beneficência é o paciente. Isso. A gente sabe que hoje o tema da publicidade médica é um tema essencial na prática médica contemporânea, como você falou, porque a geração atual de médicos foi criada praticamente junto com a internet, né? E a gente, contextualizando isso com o crescimento de rede social, aumento da fiscalização do próprio CFM, a cobrança do CFM, aumento da fiscalização dos CRMs estaduais, faz com que a gente seja obrigado praticamente a esclarecer, apesar de ser amplamente divulgado pelo CFM, né, desde 2023, quando foi divulgado o novo Código de Publicidade Médica, essa questão da publicidade está orientando praticamente mensalmente, semestralmente, esses médicos sobre algum tipo de tema. Inclusive no Instagram do próprio CRM Maranhão, assim como em outros Instagrams. O médico também hoje a gente sabe que é um comunicador, né, como você falou, ele está presente nas redes sociais, diretamente em relação a tanto a esclarecimentos sobre doenças, quanto a medicações. Então é uma coisa que a gente precisa discutir, qual é essa fronteira entre o que ele pode informar e qual é o limite dele nessa informação, se ele não está fazendo uma publicidade a um determinado laboratório, ou se ele não está invadindo já o código de ética no momento em que ele está passando essa informação. Ferindo aí a privacidade do paciente, a exposição. Então a gente vai hoje conversar a respeito dessas práticas mais comuns que levam os médicos a cometer infrações, né? E Ingrid, como especialista em direito médico, vai esclarecer um pouco disso para a gente e como a gente pode conversar com esses colegas para evitar serem notificados pelo CRM e pensar passar por uma sindicância médica, que não é algo desnecessário, né? Porque não é um assunto tão grave, mas que pode levar a uma sindicância, apesar de alguns médicos acharem que não, e como eles podem usar essa rede de forma mais ética.
Sendo que a Codami, que você é coordenador, está aí justamente para orientar os médicos que por acaso tenham dúvidas sobre como publicar na internet. O CRM tem à disposição a Codami, que irá prontamente auxiliar os colegas que precisam dessa... Assim, o que é publicidade médica? O que a gente pode falar sobre a publicidade médica atualmente? Bom, a publicidade médica é tudo aquilo que o médico coloca de informação a respeito dele ou de uma instituição, certo? É a promoção ali do consultório, do ambiente que ele trabalha, dos serviços que ele presta, serviços de saúde, né? Então, a publicidade hoje, ela tomou um espaço muito grande, principalmente a gente está percebendo isso nos médicos recém-formados, que tem mais uma facilidade nas redes sociais, né, como você falou anteriormente. E o que acontece hoje é que a gente consegue perceber, infelizmente, muitos médicos ainda são desinformados no sentido da publicidade médica e ocorre aquele efeito cascata, na verdade, quando o médico às vezes publica alguma coisa inadequada, que causa uma infração ética, de acordo com o manual de publicidade médica, outros médicos, né, acabam ali também repetindo essas condutas, às vezes por não conhecer, ou às vezes mesmo pela questão da competitividade, pela concorrência, para conseguir garantir ali um mercado, mas isso acaba caracterizando ali uma autopromoção, um sensacionalismo, um mercantilismo mesmo da medicina, o que se torna uma infração. A gente sabe que a publicidade médica ela tem um caráter informativo. Isso. Né? Sim, então, sim. Toda publicidade, ela deve... Antes de você pensar na publicidade, a gente tem que pensar se vai estar transmitindo alguma informação para o paciente. Educação e saúde. Educação e saúde. Tanto no momento que você vai falar de alguma patologia, de alguma doença, quanto de algum produto, não digo produto, de algum aparelho que você tenha em sua clínica, né? Hoje em dia, segundo o Código de Ética Médica, você pode divulgar o seu aparelho, mas de forma a esclarecer sobre ele. Informar sobre ele. Né? Então, assim, vamos começar pensando em clínica. Eu posso dizer que eu tenho um aparelho na minha clínica que é o melhor do mundo, Nidy? Pois é. Usar essas expressões superlativas no sentido de eu tenho o melhor equipamento, o melhor do mundo, essas expressões elas caracterizam ali um selo de qualidade e justamente o médico não pode trazer esse selo de qualidade e passar para o paciente porque ele está dando uma garantia ali meio que de resultado. E o exercício da medicina a gente sabe que conforme o CFM reconhece é um exercício de meio. Então o médico ele não pode trazer em rede social, publicar, anunciar os equipamentos no sentido de que ele é melhor de todos, ele resolve todos os problemas, tem uma super relatividade em relação a esses equipamentos, mas ele pode fazer a publicidade daquele equipamento, tá? Mas de forma ética. E como é que seria essa publicidade de forma ética? Seguir a descrição do portfólio de como está prescrito na Anvisa. Aquele equipamento, ele serve para quê? Então, tem que colocar a descrição conforme foi autorizado, conforme a Anvisa regulamenta. Então, falar de forma superlativa, trazer essas expressões são totalmente proibidas. Então, tem que ter cuidado com o limiar, né? Isso. Então, ainda, além do aparelho, você mostrar os resultados, principalmente de aqueles que só deram certo, ou então de imagens de ar, que não são imagens reais. E aí você fere o princípio da autonomia do paciente, porque você não informa o paciente de forma correta das possibilidades que possam ocorrer, as possibilidades que venham a ocorrer do resultado, né? Uma vez que uma IA pode ser manipulada, pode ser feita na vida real, como é uma ciência de meio, a cicatrização depende de cada indivíduo, a forma de que aquele organismo vai interagir com a medicação, com o procedimento que ele foi submetido, é individual, então ele não pode garantir resultado. Ingrid pode até explicar como ele poderia associar as imagens Por favor, Ingrid. Sim, e em relação a essas imagens, o doutor Francisco já, como ele é da Codami, né, daqui do CRM do Maranhão, a gente sabe que anteriormente era bem mais restrito, a questão da publicidade médica tinha muita restrição. Então, como o CFM percebeu essa alteração, essa mudança da medicina que cresceu de forma muito repentina, muito rápida, então flexibilizou-se um pouco mais essa questão de publicidade médica. Então, hoje em dia é autorizado a questão da postagem de antes e depois, mas é preciso que essa publicidade ela seja de forma regular.
qual é o correto, né? Qual seria? Hoje em dia, os médicos, alguns ainda fazem postagens de antes e depois de forma avulsa, aleatória. Uma foto de antes e uma foto do paciente depois. Às vezes até fazem a marcação ali no Instagram, na rede social, no Facebook desse paciente, mas isso é totalmente proibido porque, de acordo com esse novo manual, a publicidade de fotos de antes e depois não pode ter identificação do paciente, precisa ter comparação pelo menos de 4 pacientes diferentes com a foto de antes e depois, e sempre que necessário ter a comparação também de pacientes com biotipos diferentes, com a faixa etária diferente, e é obrigatório também ter a descrição completa do diagnóstico, dos tratamentos necessários, das complicações, dos riscos, efeitos colaterais. Justamente. Então, o que acontece? A gente consegue perceber hoje que a maioria das postagens no Instagram, eles não trazem essa informação na descrição de forma clara, tá? Não trazem a informação do diagnóstico, quais são os riscos, quais são as complicações. Normalmente, é mais para promover, né, o seu ato médico, então acaba recaindo numa publicidade irregular, tá? Então, é necessário que se tenha essa conscientização, que os médicos eles tenham essa conscientização de respeitar o código de ética para não sofrer uma infração aí de forma desnecessária. Então a gente pode dizer que chega 99% dessas postagens, principalmente na área de dermatologia e cirurgia plástica, tem uma publicação irregular. Né? Porque ninguém coloca a forma errada. Né? Não é a forma errada, na verdade. Ninguém coloca a possibilidade do... Não é nem erro, porque não pode ser considerado um erro médico. Mas ninguém coloca o que pode ser insatisfatório que o cliente poderia considerar insatisfatório. Baseado nas informações que ele teve, que muitas vezes são na pele do paciente, né? Na cicatrização do paciente ou na própria cirurgia. Toda cirurgia tem chance de dar certo e dar errado. Tem um detalhe, Francisco, justamente no caso da cirurgia plástica, né? Explique, por favor. Que é o fim, o meio-fim. A gente tem essa exceção, né? De acordo com o CFM, na verdade, a cirurgia plástica, como qualquer outra especialidade da medicina, também é uma área que tem ali como o meio, na verdade. Mas, de acordo com a justiça, né? Falando agora em questão judiciária, o STJ já tem entendido que na questão de cirurgiões plásticos, eles podem ser responsabilizados pelo resultado fim, mas desde que aconteça alguns requisitos, vamos supor. Se o paciente ele fez ali um procedimento estético, um procedimento cirúrgico, que ele queria, ele tinha uma expectativa real de eu quero ficar mais bela, eu quero ficar melhor, eu quero me sentir bem, então era uma expectativa própria do paciente. Se após o procedimento ele considerar ali que ele não estava satisfeito, mas de acordo com a medicina, com as fotos, justamente por isso a importância de fazer vídeos antes do procedimento, fotos antes do procedimento, ali após o procedimento de forma imediata e tardia, para justamente observar o transcurso daquele tratamento, né, se teve realmente uma melhora ou não. O que acontece? Às vezes os pacientes, eles criam uma expectativa tão alta, mas não significa que teve um erro técnico, significa apenas que ele criou uma expectativa diferente. Então, como é que se comprova que o cirurgião plástico, que o médico, ele fez o serviço, o ato médico da forma adequada? Se comprova justamente quando, de acordo com o senso comum, observando as fotos de antes e depois, se teve uma melhora. De acordo com o senso comum, a paciente ela melhorou esteticamente ou não? Sim, ela melhorou. Então, ele foi um ato médico ali sem erro. Então, judicialmente falando, até perante o STJ, aquele ato ele não foi irregular. Agora, a paciente se sentir ali lesada porque ela não se considerou bela o suficiente, porque ela mesma criava, né, aquela concepção de perfeição, não seria questão mais de erro. Então, a gente tem que trazer esses contrapontos, né, porque de acordo com o CFM é uma atividade de meio, de acordo com a justiça, a parte estética é de fim, no caso, né, um resultado de fim. Então, por isso que é importante o médico atuar com algumas documentações preventivas, né? Muito importantes. Por exemplo, até para evitar processos desnecessários, queixas desnecessárias em rede social, que às vezes eles vão fazer essas queixas até no Instagram para tentar denegrir a imagem ali do profissional, diminuir, enfim. Então, usar algumas documentações seriam umas alternativas. Quais documentações? Orientações pré-operatórias, pós-operatórias,
fazer a paciente ler todas aquelas informações de documento, consentir, ser informada de forma clara, fazer a assinatura. Além disso, após o procedimento, ali ela assinar o termo de conclusão e satisfação do procedimento, onde ela vai estar lá informando que realmente, de fato, ela teve uma melhora ou não. Então, trazer essas documentações e explicar para a paciente no contrato de prestação de serviços, num TCLE bem informado, de forma completa, caracterizando ali todos aqueles requisitos que a gente já conhece pelo CFM, dos riscos, benefícios, todas as informações necessárias. Então, isso pode trazer mais segurança, traz, na verdade, mais segurança para a atuação médica e diminui os riscos de uma possível judicialização, diminui os riscos ali de um possível conflito com o paciente e diminui esses casos justamente de resultado, de fim, né, da parte estética. O médico que trabalha com estética, ele tem que ver que, apesar da medicina ser um meio, ele tem que trabalhar de forma bem comercial em relação a esse ponto. Tem que se precaver e mostrar para o paciente os riscos, o antes e o depois de outros casos que ele já teve que não ficaram tão bons como poderiam ficar, não porque ele não tivesse habilidade para fazer, mas porque o paciente não correspondeu ou não respondeu de forma positiva ao procedimento utilizado, né? Justamente, a resposta do próprio paciente. Eu acho que você usou uma palavra aí, comercial. Eu acho que não vai ficar muito bem no contexto das palavras, né? Eu não digo comercial, mas, por exemplo, o TSLE e o termo de pós-procedimento é uma ferramenta importante que não é comercial. É uma ferramenta que já é prerrogativa do Código de Ética. Porque uma vez que o paciente deve ser orientado sobre todas as informações possíveis, né, o TSLE faz parte da autonomia do paciente. Doutor Guilherme, o doutor Francisco quis deixar bem claro em relação à propaganda, à publicidade, à divulgação. O médico que trabalha na área da estética, seja um cirurgião plástico, ou seja qualquer outro médico de especialidade que trabalha ali com a dermatologia, com a face, com o rosto, com esse embelezamento, ele deve deixar claro justamente os riscos, as complicações e trazer os resultados insatisfatórios ainda na descrição dessas fotos de antes e depois, desses procedimentos, porque ele deve deixar claro para o paciente que não existe perfeição, que a medicina não é uma ciência exata. A medicina, ela pode tem vários contrapontos, então pode acontecer do paciente ficar satisfeito ou não. Então, eles não podem garantir. Os pacientes não podem ter essa visão justamente de que o médico ele vai entregar a certeza absoluta de um procedimento perfeito. Isso não existe. Então, é trazer essa conscientização para os médicos, deixar isso mais claro nas redes sociais, fazer a propaganda de forma ética. Por isso a importância de fazer a propaganda, né? Como deve ser feita, para não se prometer resultados e não se garantir a perfeição. Eu falei assim, uma forma comercial, uma forma mais profissional, talvez fosse a palavra. Sim. Porque assim, apesar de atividade em meio, nós somos regidos pelo Código do Consumidor. Sim. Então, até numa consulta médica, se o consumidor no final disser que ele não ficou satisfeito com a consulta, ele pode alegar que não gostei da consulta, eu quero meu dinheiro de volta. Sim. Por isso que existem os documentos para... Por isso que o médico deve escrever. Para não ficar só pela palavra do paciente. Aliás, antes de tudo, é fazer uma forte relação médico-paciente. Justamente. Mas antigamente, a gente tinha a questão da confiança e essa relação mais consistente. Francisco, hoje em dia, o médico ele não pode levar em consideração apenas essa questão de a minha palavra e a palavra do paciente. Você tem que ter uma questão um pouco mais profissional. Você tem que profissionalizar também a medicina, não pode ficar só nisso. Justamente porque assim como tem aquele paciente que entrou no consultório, conversou contigo satisfatoriamente e saiu alegando que está satisfeito, tem aquele paciente que entra, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Um colega cirurgião recebeu uma paciente que fez um procedimento estético com outro profissional. Sim. E esse profissional, esse procedimento estético, ele deixou sequela na paciente. Ela ficou com uma deformidade na pele. Então ela procurou esse colega cirurgião em busca de melhoria na parte estética. Ele conversou com ela a respeito, disse que tentaria melhorar o que foi feito pela outra profissional, que não era da área médica, e ficou acertado tudo isso e documentado. Não em papéis, no TCLE, mas documentado em telefone, prontuário.
Posteriormente à cirurgia, a paciente não ficou satisfeita e processou o médico, tanto na parte civil, quanto no CRM, na profissional. E se o médico não tivesse escrito tudo isso, né, apesar da relação médico-paciente ter sido boa, mas a paciente ela foi com má intenção em relação ao médico. Então, assim, eu digo, não é sempre... Só a relação médico-paciente hoje em dia não é resolve. suficiente. Né? E, como você falou, antigamente você tinha a confiança do profissional, mas a coisa mudou. Muitas escolas de medicina, muitos profissionais, e esses profissionais acostumados já dominam as mídias sociais e se utilizam dela para poder ganhar o seu naco do mercado. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje, a gama de médicos que existe oferecendo produtos nas mídias sociais são enormes. Você vê, por exemplo, Black Friday. Então você vê que a parte mercantilista, comercial da profissão fica escancarada. Você faz combo de pacote de botox, combo de fios. O que é proibido, né? Exato. Porque, na verdade, divulgar preços de procedimentos é totalmente proibido pelo manual de publicidade. Hoje já está permitido a divulgação do valor da consulta. Isso, da consulta. Exatamente. E, Ingrid, por que hoje em dia, assim... Pode falar. Só um parênteses aqui, porque eu acho uma dica aqui para os médicos muito interessante. Eu até comentei com o Dr. Guilherme recentemente em relação a médicos que trabalham na área estética, né, de embelezamento, não apenas cirurgiões plásticos. Eu acho interessante que o médico, ele passe a seguir os pacientes. Por quê? Porque a gente sabe que paciente, né, a gente tem que ficar ali... resguardado, né? Porque a gente nunca sabe o que o paciente está esperando, se realmente chegou um paciente problema ali no consultório, ali na clínica. O que eu indico? Médicos que trabalham com esse tipo de procedimentos, que sigam seus pacientes para observar se eles realmente estão respeitando as orientações pós-cirúrgicas, porque às vezes o procedimento ali, o médico ele proíbe, contraindica, né, a questão de pegar um sol numa praia, de fazer uma viagem, tem que passar o protetor solar, tomar algumas medidas e simplesmente... Quando chega o problema, quando o paciente às vezes quer processar o médico, achando que teve uma complicação que na verdade não foi complicação, foi às vezes até culpa mesmo da própria paciente, é importante que se tenha provas para o médico se defender judicialmente. Então eu sempre oriento que quando possível os médicos comecem a seguir esses pacientes para observar. É interessante esse ponto de vista porque você pode dizer para o paciente, não pegue sol e ele está no outro dia na praia e dizer que a cicatriz ficou escura porque o médico não avisou. E né? a importância do print aí seria... E por que você acha que hoje em dia as redes sociais se tornaram um ambiente delicado assim, para o profissional de saúde? Eu acho que foi principalmente pela questão da competitividade. Muitas faculdades de medicina abriram aqui em São Luís, aqui no estado do Maranhão. A gente já perdi as contas de quantas são, na verdade. Então, quanto mais médicos no mercado de trabalho, a gente observa que cada um quer tomar o seu espaço. E os médicos querendo aparecer mais, postam mais. Então, eles acabam se colocando ali mais vulneráveis, né? Então, se expõem muito mais. Então, os riscos são maiores. Creio que tenha sido mais por essas questões. Pelos médicos antigos, que agora estão começando a usar rede social, que na época não tinha manual de publicidade médica, na época não tinha rede social, então às vezes podem cometer esses erros por falta de informação, mas os médicos mais novos, eu acho que é mais mesmo para a questão de ganhar mercado. Então, por isso, orientá-los ainda nas universidades, nas faculdades de medicina, orientá-los na disciplina de bioética sobre a importância de respeitar o código de ética. E Guilherme, consegue citar para a gente aí quais são os erros mais comuns desses colegas médicos na rede social? Algumas coisas que você já viu? A gente vê muito antes e depois manipulados, imagens manipuladas. Você vê também o antes e depois apenas de casos que dão certo. Você vê, antigamente tinha muito, não sei se você lembra, doutor Francisco, era a festa do Botox. Tu lembra da festa do Botox? Essa daí eu não tô lembrado, não. Onde se reunia as pessoas, você pagava tipo um ingresso para participar e você usava a toxina e fazia sessões e aquilo tinha... se utilizava de mais um ambiente recreativo até do que um ambiente profissional, que só aí já infere em penalidades absurdas, penalidades, né?
Sim. Aquele perfil mercantilista, onde ele oferece preços competitivos que não dá para você competir porque ele está subsidiado de alguma forma, ou seja... Acaba desvalorizando também a própria profissão. Justamente, né? Você não deixa com que os profissionais tenham uma equidade para competir. Você vê que aquilo é falso, aquilo não... Você vê uma promessa de um aparelho milagroso, que só ele faz e só você tem. As famosas técnicas criadas pelos médicos. Que eu criei e que dá certo 100% dos meus pacientes. O meu método, o meu protocolo. Que não são reconhecidos pelo CFM. Não tem nada na natureza existe que é dessa forma. Inclusive um artigo, né? Que o médico não pode divulgar protocolos que não tiveram embasamento científico. Sim, o médico é uma fonte de informação. Faz parte do princípio então, será que esse protocolo aí foi feito uma análise científica por pares? Duplo cego, randomizado. Para saber se realmente esse protocolo dá certo ou se foi só assim, revisões sistemáticas a respeito. E pronto, deu certo e está certo, é o meu protocolo que colocou no meu nome. Você não está só copiando o protocolo de algum curso que ele viu e que agora o protocolo tem o nome dele porque está naquela cidade. Substâncias milagrosas, a medicina praticamente acompanha a evolução humana, até que houve necessidade de uma organização, não é isso? Os povos do Oriente teve uma época na Idade Média, onde o Ocidente ficou um pouco mais obscurecido por causa da situação que tinha, da política. O Oriente, então, evoluiu, desenvolveu as cirurgias e tudo. E, então, o estudo médico, a ciência vem evoluindo, principalmente no último século, evoluiu muito. Houve necessidade de se cientificar o conhecimento, de organizar o conhecimento e, a partir disso, se estudar e organizar a forma desses estudos. Tanto é que nós temos hoje os artigos, os estudos, as publicações. Um laboratório farmacêutico desenvolve uma molécula, ele tem que citar todas as informações necessárias de como ela, para que ela foi feita, como ela é utilizada, qual o objetivo dela. Então, o que acontece? O conhecimento humano, baseado em evidência, acompanha a humanidade. Por isso, não existe moléculas milagrosas que eu produzo no meu laboratório, ou que tem aquela farmácia que faz também, sendo que as medicações conhecidas pelo mundo médico, pela ciência médica, pelos médicos, estão aí nos artigos, nas publicações, nos estudos. Aquela molécula tem que funcionar na Europa, tem que funcionar na América do Sul, na África, provada em testes clínicos para isso. E não uma que no meu laboratório eu coloco aqui um negocinho azulzinho, isso vai te dar... Não existe, não tem isso. E é uma questão até talvez que possa ser judicializada. Já pensou, o Guilherme está vendendo aqui um protocolo de tratamento para COVID. E aí o paciente é mais esclarecido e depois judicializa, querendo saber como é que ele criou esse protocolo, como é que foi, cadê a pesquisa científica desse protocolo? Será que tem a liberação da Anvisa desse protocolo? Será que tem condição de processo? E se você prometer, com certeza. E se você prometer para ele que funciona e não funciona? Certamente vem... O protocolo para melhoria da fadiga, É o remédio, aquelas medicações que elas resolvem tudo, né? A gente, infelizmente, a gente vê a imunidade, sendo que muitas das vezes... Não vai adoecer tomando aquilo ali. E sendo que muitas das vezes a própria solução está no paciente. O modo de vida que a gente vive hoje, muita informação, correria, você vê uma mídia onde o apelo para coisas materiais é muito grande, né? Então você vê que o ser humano hoje corre muito atrás de bens, e o que torna aquilo muito exaustivo para o ser humano. Então ele não dorme bem, ele é preocupado, ele não tem tempo suficiente para a família. Isso causa uma angústia, então ele vai atrás daquela vitamina, daquele remédio que o doutor promete. Poxa, o doutor vai salvar a minha vida. Muitas vezes se faz a reposição de algo que não está faltando, né? Exato. Justamente, inclusive o próprio, nessas questões, lembrei aqui de alguma... A questão da soroterapia, né? Algumas clínicas fazem realização de soroterapia, manipulação injetável, mas o CFM, inclusive, já se manifestou sobre isso, porque apareceram alguns problemas nas redes sociais, justamente de pacientes que tiveram algumas complicações. A soroterapia, ela pode ser realizada, agora o problema é que não de forma indiscriminada no sentido de só pode ser realizado nos pacientes que, de fato, apresentam uma deficiência nutricional, que fizeram exames, que foi comprovado ali uma deficiência nutricional, e é importante que quando houver esse tipo de manipulação
manipulação injetável na clínica, a clínica esteja preparada para uma possível complicação, uma emergência que aparecer ali. E registrar em prontuário que existe essa deficiência, né? Justamente, e registrar tudo em prontuário. Além de registrar no prontuário, fazer um TCLE específico para essa manipulação injetável. O Guilherme falou agora há pouco de mídia. O que você pode falar a respeito de alguns colegas que estão publicando cirurgias plásticas, né, no Instagram, com aquela paciente deitada, um pouco exposta, mais ou menos coberta, que muitas vezes você acha que aquela paciente ela não vai ser reconhecida por nenhuma pessoa, mas que a gente já teve um caso, inclusive, lá no CRM, onde a paciente tinha uma tatuagem e questionou o médico porque ela apareceu no Instagram e foi identificada por pessoas que a conheciam por aquela tatuagem. Sim, primeiramente, os procedimentos cirúrgicos, procedimentos ali em tempo real, eles não podem ser publicados em rede social. Eles podem ser filmados, mas só de cunho educativo, por exemplo, nos cursos de medicina, questão da preceptoria, das aulas, mas de forma educativa, para fins científicos e, claro, com autorização do paciente, mas desde que não identifique ou não torne o paciente identificável com algumas marcas, por exemplo, marcas de nascença, tatuagem, algumas outras marcas que o paciente possa ter no corpo. Agora, infelizmente, a gente observa ainda muito, por exemplo, abdominoplastia, cirurgias plásticas, a gente observa muito em rede social, imagem do ato cirúrgico, é totalmente proibido, é antiético e muito provavelmente se o colega médico for ali denunciado, ou então até mesmo por ofício do CRM, ele vai sofrer ali, pode sofrer uma penalidade. E tem muitas dessas imagens que elas causam um certo impacto social. Sim, né? Pelo receio, já pensou, uma pessoa ali que tem, às vezes tem alguns pacientes que tem ali sensação de desmaio quando olham sangue. Imagina um paciente desse observando no Instagram uma imagem desnecessária, às vezes até mesmo tirando ali o pudor da paciente, a privacidade, fotos e vídeos da mama, do glúteo, de regiões íntimas, ou então de sangues, de órgãos, de tecidos, pode trazer, na verdade, além da questão antiética, o medo, o receio do paciente de fazer aquele procedimento. Ok. E em relação à consulta, eu posso divulgar o valor da consulta, né? Mas eu posso fazer desconto nessa consulta? Eu posso dar de graça a consulta? Não, de graça não pode. Inclusive, às vezes, já vi algumas situações justamente de combos de desconto para a família, ou então por troca, permuta de algum outro serviço, não pode. Assim, em relação à consulta, pode-se divulgar o valor da consulta, pode de fato ter um desconto ali no valor da consulta, mas divulgar preços, descontos, combos e promoções de procedimentos é totalmente proibido. E o ambiente de trabalho do médico, ele pode divulgar? Sim, o ambiente do trabalho do médico ele pode divulgar, mas também sempre com muita cautela. Filmando, tirando uma selfie, uma foto ali, fazendo uma prescrição de uma medicação, sem aparecer o nome do paciente com a medicação, mais um dia de trabalho, trazendo informações, estudos científicos importantes para atuar na medicina, dessa forma pode. Agora, você publicar ali, tirar uma selfie com um paciente que está fazendo um procedimento cirúrgico, ou ali se autopromovendo, inclusive em questões de selfie, né, de autorretrato, o manual de publicidade ele traz inclusive isso. A gente observa que às vezes os médicos eles fazem de forma muito rotineira essa repostagem de paciente que falou bem do procedimento, que está elogiando o médico ali na rede social, e eles acabam repostando várias vezes, e se tem um limite, né? Na verdade, são até 2 reposts desse por semestre, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, para o médico não ser responsabilizado. Tem médico que coloca que, não estou fazendo propaganda, quem está fazendo é meu paciente, eu só fiz repostar. Não, ele também está fazendo propaganda, porque a partir do momento que o médico ele reposta o ato de publicidade também torna do próprio médico. E quando esse paciente coloca no vídeo, meu médico é o melhor de todos, meu médico
é espetacular, meu médico não existe nenhum igual, fez o melhor procedimento do mundo. Como ela falou, depende E também o colega do vai e reposta. repostagem. Tá? Não, independente do número de repostagem. Nesse caso, é a autopromoção do profissional. É uma publicidade Desleal. Totalmente desleal e sensacionalista. Esse tipo de publicidade é totalmente proibida pelo CFM também. Vamos falar um pouquinho a respeito da formação médica. A gente falou justamente do mercado, do número de médicos que está sendo formado hoje em dia no Brasil. Hoje nós temos mais faculdades de medicina do que muitos países norte-americanos e europeus. Né? Inclusive a gente está passando da Índia em relação a número de faculdades médicas. Fora os médicos que nós estamos recebendo de outros países, como Bolívia, Argentina, Paraguai, as faculdades são bem mais baratas e que vêm aqui, às vezes até de forma mais fácil, vamos dizer assim, para passar numa prova. Às vezes é mais fácil do que passar no vestibular e estar bancando uma faculdade federal aqui no Brasil. Então eles saem por essa facilidade, tanto econômica quanto pelo fato de não ter vestibular. E quando voltam, acabam entrando no mercado de trabalho da mesma forma que os médicos já formados aqui. E para isso eles estão fazendo cursos, né, para tentar se preparar, tanto para tentar suprir a faculdade onde eles fizeram, né, ou algum déficit da faculdade, então ele vai fazer um curso para isso, quanto para tentar chegar no mercado de trabalho de uma forma mais rápida, que não na uma residência médica, onde você acaba passando por um tempo a mais para isso. E existe tem a concorrência, né? A questão da prova da residência. Então, indo para esse momento, assim, existe o famoso RQE, né? Que hoje em dia nas redes sociais tem alguns influenciadores dizendo que o RQE é o novo CRM. Então, como é que o médico sem RQE pode fazer a publicidade dele em relação a determinados assuntos, e aquele médico pós-graduado e até mesmo aquele médico com RQE, como ele pode abordar? Porque assim, não é porque eu tenho um RQE que eu posso fazer também uma propaganda de qualquer forma. Uhum. E aquele que não tem RQE também tem um limite para aquela determinada propaganda. Então, o que você pode falar a respeito disso para a gente? Olha, inclusive, uma das principais queixas está justamente, na verdade, uma das principais dúvidas, porque muitos pacientes, às vezes, vocês sabem, são plantonistas também, né? Chega ali no hospital, numa UPA da vida, no hospital, e vê lá o nome pediatria na porta, e, na verdade, o médico, ele é clínico geral, né? O problema não é o fato de exercer a medicina, que eu explico para os pacientes que me questionam em relação a isso. O problema é se intitular especialistas não sendo especialista. Tem muitos médicos que utilizam o seu Instagram como profissional, que publicam especificamente sobre órgãos, sobre tecidos. Por exemplo, a área da ginecologia obstetrícia, que eu inclusive vejo muito, tá? Muitos médicos que não possuem a especialidade, não têm o RQE, e publicam exclusivamente nas suas redes sociais sobre tratamentos, diagnósticos, sobre cirurgias, procedimentos da ginecologia obstetrícia, e não são especialistas. Então, o fato dele não se intitular, não falar que é especialista, mesmo ele sabendo que não é, o problema não está só ali, está no fato dele divulgar especificamente sobre uma área o qual ele não é especialista, porque isso induz o paciente a acreditar que ele é um especialista, sendo que ele não é. Então, esse é um dos principais problemas hoje, que são os médicos não especialistas falando especificamente sobre um assunto. Então, pode falar de todas as áreas, afinal, o médico, ele é o clínico geral, ele sai da faculdade apto para exercer qualquer função, para atender qualquer paciente, não tem área específica inicialmente, mas ele utilizar exclusivamente uma área, ele acaba confundindo o paciente. Mas se ele for um pós-graduado e colocar lá no feed, né, que ele tem essa pós-graduação, mais especificamente, como diz o manual, entre parênteses, caixa alta, não especialista, ele pode divulgar e falar de qualquer maneira. Não, de qualquer maneira não, né? Pode falar assim, de forma ética, respeitando sempre o manual de código de ética. Inclusive, todo profissional médico que ele vai para a rede social publicar sobre assuntos médicos, ele precisa respeitar
a questão da descrição ali do perfil. Por exemplo, você falou da questão do não especialista em caixa alta, né? Sempre colocar o nome do médico, o CRM, o local, né? O estado onde ele tem inscrição, o número da inscrição, colocar a especialidade, se ele tiver especialidade, no caso, colocar o RQE, né? Agora, se não for especialista, sempre colocar, por exemplo, pós-graduação em dermatologia pela faculdade tal, traço não especialista em caixa alta. Então, tem que ter esses cuidados, tá? Mesmo sendo especialista ou não, tem que respeitar esses ditames do Manual de Publicidade Médica. Hoje em dia, o CRM, inclusive, pede para que o médico, na sua rede social, coloque o CRM. Né? Porque hoje o paciente ele confunde na rede social, até mesmo eu confundo na hora que eu estou vendo algum post, alguma publicidade, você vai ver se é doutor fulano de tal. Aí começa a falar de determinado assunto, quando você vai avaliar se ele é médico, ele é um biomédico, ele é um enfermeiro, é um farmacêutico, um odontólogo. É um odontólogo. De outra área. É de outra área. Então, para que essa pessoa médica que esteja falando sobre determinado assunto seja reconhecido como médico pelo paciente, para que não haja essa confusão, já é dito, né, pelo manual de publicidade, para que ele deve colocar que ele tem um CRM, qual é o CRM dele, e colocar lá médico. Apesar de que muitas vezes essa pessoa não coloca. Isso não vai gerar notificação, infração, sim. Mas é uma orientação que, para ele, acredito que seja melhor. É ser reconhecido. Identificação. Para evitar dúvidas, né? Isso. Sim. Em relação à infração, o que você acha assim que existe algum número específico de notificações que o médico pode sofrer para levar a sindicância, ou vai depender do que ele estiver postando? Vai depender do que ele estiver postando, e não só postando, do que ele estiver atuando ali na medicina. Não tem um limite em relação a denúncias no CRM. Então, assim, pode ser que na primeira denúncia ele já sofra uma sindicância, e pode ser que na primeira denúncia ele só sofra uma notificação, um puxão de orelha. Justamente. Você que é coordenador do COBDAM. Uma advertência, pode ser apenas só uma advertência. Na maioria das vezes, a gente tem casos de publicidade errada, onde a gente apenas notifica e pede para o colega fazer a mudança, corrigir. Muitas vezes eles tiram o nome de especialista, né, ginecologia, dermatologia, mas colocam saúde da pele, saúde integral, saúde da mulher, achando que isso também é permitido. Sim. Então é permitido o não especialista em dermatologia colocar a saúde da pele, ou, digamos... Ele vai estar especificando a área da mesma forma. Apaixonado por pele, eu posso colocar? Continua confundindo. Continua causando confusão. Apaixonado por doenças da mulher. Será que isso daí... Na verdade, é uma tentativa de mascarar, né? Foge a notificação? Acredito que não, né, Guilherme? Não foge. E em relação àquele médico que tenta gerar uma clientela artificial, em relação a comprar seguidores, tentar mostrar que ele é o melhor, tentar fazer uma imagem sensacionalista, né, do caso dele. Exato. Quando você vai ver, ele tem 1 ano de formado, 6 meses, e não dá para ele ter ali 30 mil clientes ou seguidores já satisfeitos. Rapaz, eu penso de uma certa forma que muitos antepassados já relataram, os bons se separam dos maus. Ou seja, o mal não prevalece. Não há de prevalecer, não vai muito longe. Não há de ganhar muito espaço. Então o mal médico, entre os próprios pares, ele é... E aí vai sendo colocado de lado. Exatamente. O próprio CRM já faz a sua parte. Existem alguns funis, né? Alguns demoram mais, outros demoram menos, mas no final acaba que vai afunilando. Jeito. O mal profissional, mais cedo ou mais tarde, ele perece. Não tem como. Ok, então vamos finalizar aqui um pouquinho o nosso podcast de hoje, né? Que eu acredito que tenha sido bastante proveitoso. O que a gente pode falar a respeito dessas regras essenciais que todo médico deve seguir? Quais as principais regras da publicidade médica, as mais básicas? Não só na questão da publicidade, eu creio que no próprio exercício da medicina, sempre uma boa comunicação com o paciente.
uma boa relação médico-paciente, garante ali a confiança do paciente na primeira consulta, fazendo uma boa orientação, fazendo um bom registro, uma boa anotação de prontuário médico, fazendo a assinatura do TCLE, esclarecendo mesmo todos os riscos, todos os benefícios, tudo sobre o procedimento, deixar o paciente esclarecido, o paciente informado, que não haja dúvidas. Assim ele garante ali, ele consegue uma confiança na relação médico-paciente, e isso traz, um alívio tão grande no exercício da medicina, porque o paciente ele já chega ali não querendo arrumar uma confusão, ou pensando em um processo, ou trazendo uma dor de cabeça, ele já se sente mais à vontade. Então, a maior orientação que eu digo hoje para os médicos é fazer a prática de uma boa relação médico-paciente, de confiança, sempre respeitando ali os ditames do CFM, respeitando o código de ética. O código de ética, se você seguir o código de ética, não tem como errar. Se você respeitar o princípio da autonomia, dificilmente você vai ter problemas. Da beneficência, ou seja, o que tiver à disposição para o paciente que você puder fazer de melhor, cientificamente falando. Cientificamente falando, não querendo o médico também vender produtos mais caros com o intuito de angariar maior clientela, angariar comercialmente. Exato. Então, sempre trazer essa... O que fere o terceiro, que é o da não maleficência. Ou seja, você não pode fazer iatrogenia no paciente, você não pode causar um mal para o paciente. Também faz parte. O da justiça, onde torna a concorrência entre os pares igual e justa, não é isso? E o da informação, o médico é uma biblioteca ambulante. Ele deve informar, deve passar a transmitir informação científica para a população, porque a informação é saúde, a informação é evolução, a informação é tudo, nós somos produtos de informação. Então... Tem muitos médicos que dizem que fizeram aquilo porque o profissional de marketing que eles contrataram disseram que poderia fazer. Mas aí a responsabilidade também é deles. Só que não pensam, né? Justamente. Você tem que avaliar, certo? O médico não pode dar autonomia a um profissional que não é da área para fazer o que quiser da imagem dele. Por isso, eu recomendo aos colegas que estão assistindo o nosso podcast que procure a Codami. A Codami está aí para orientar se há alguma dúvida, certo? A partir daquilo que a gente falou, leia o manual, leia o código de ética do médico. Trazer essa discussão, essa conversa, esse bate-papo que a gente está tendo para as faculdades de medicina, para os cursos no início do período, até porque os próprios estudantes de medicina, ele tem o código de ética do estudante de medicina, para eles saberem também, porque eles também têm responsabilidade, para eles saberem o que eles podem fazer, o que eles não podem, até mesmo para não fazer ali, por exemplo, uma gravação durante um procedimento ali do paciente, que está ali na preceptoria, na questão do internato, às da vezes residência. Um dado sigiloso. Que foi um caso que gerou aconteceu, né? Uma repercussão nacional. Foi. Numa consulta, acho que ginecológica, não estou lembrado muito ao certo, mas que causou uma repercussão nacional importante. Então, o médico, ele antes de fazer qualquer publicação, ele deve fazer algumas perguntas daquela publicação, né? Saber se aquela publicação vai gerar alguma expectativa exacerbada no paciente. Né? Se não é sensacionalista. Se não é sensacionalista. Se não é autopromocional. Se não é autopromoção. Se realmente a medicina vai garantir algum tipo de resultado que dificilmente vai garantir, né? Porque a medicina não tem como garantir. Nem no tratamento de gripe eu consigo garantir que aquele paciente vai melhorar com o comprimido que eu estou ofertando. Inclusive, só uma observação em relação a isso. Recentemente a gente até participou de um evento acadêmico, eu e o Dr. Guilherme, sobre isso, e a gente trouxe a questão da laqueadura, né? Porque muitos pacientes, algumas mulheres, acreditam, né, que a questão da laqueadura, ela é 100% eficaz, mas assim como qualquer outro método contraceptivo, não é 100% eficaz. Então, trazer justamente a questão da informação, de esclarecer isso para a paciente, né? Falar de forma clara, olha, não é 100% eficaz, porque na medicina não existe isso de garantia de resultado 100%. Então, aí o TCLE é fundamental. Excepcional. Para ajudar o colega na segurança e esclarecimento do paciente para que isso venha a trazer problemas para ambos, né? Porque é chato um processo. É um desgaste físico, financeiro, emocional. Exato. Eu poderia fazer uma pergunta aqui agora para você, Ingrid, em relação ao TCLE, quando a gente pega pacientes que internam nos hospitais. Então, tem paciente que chega andando, como a família costuma dizer, e que ou, infelizmente, evolui a óbito, ou que
sai do hospital com uma dificuldade de deambular, por qualquer motivo que possa ter ocorrido durante a internação. Então, na hora que o paciente interna por uma infecção urinária, nada impede que essa infecção urinária evolua para uma sepse e que ele tenha necessidade de ir para um setor com uma UTI. Por isso a importância de fazer uma boa anamnese, um bom exame físico e fazer um ótimo registro no prontuário. Sempre registrar tudo, até mesmo que o próprio paciente reclama, fala, faz, registrar no prontuário, porque às vezes a culpa nem é do próprio profissional ou da equipe, ou enfim. Às vezes o paciente contribuiu para acontecer algum tipo de complicação. Então, sempre fazer um bom registro. Mas apesar disso, os protocolos, é importante, né? Você vai fazer o registro, os protocolos médicos, científicos, observados, validados e que a instituição cumpre para não... Mas apesar disso, se o paciente evoluir mal, você acha que existe a tendência, assim como tem o TCLE para aquele profissional que tem um consultório, será que a gente vai precisar, ao internar um paciente, que a família ou o paciente assine um TCLE, onde ele saiba que ele pode sair dali curado ou pode ter uma evolução desfavorável e que ele já saia sabendo disso? Será que o paciente também vai assinar um TCLE desse e não sentir acuados? Não, eu vou assinar uma coisa que eu chego no hospital para ser tratado, eu vou assinar um TCLE onde diz que eu possa não melhorar? Tá, mas, doutor Francisco, nessa questão, falando judicialmente, o paciente, se porventura ele se sentiu ali, que teve uma piora na hora da alta, que teve uma complicação e vai resolver processar ali o hospital, no caso, né? Cientificamente comprovando, na defesa do médico, a gente consegue trazer documentos científicos que comprovem que as medicações, elas podem causar algum tipo de complicação, que não é do exato ato médico. Então, em relação ao TCLE, eu sempre oriento que, se porventura o hospital, a unidade, a clínica, o profissional, ele puder fazer, quanto mais fazer, melhor. Quanto mais registrar, melhor. Então, faça um TCLE, mesmo que não tenha um procedimento invasivo, mesmo que não faça por uma cirurgia, faça por precaução, por prevenção. Eu oriento que faça por prevenção. Muito bem. Então a gente pode reforçar que a publicidade médica ela não está aqui para restringir totalmente o trabalho médico, né, mais para orientar e inclusive para evitar processos futuros, né? Muitos médicos eles acham que o manual de publicidade ele é apenas para tolher a publicidade médica e principalmente quando eles avaliam que outras profissões e que hoje em dia estão adentrando o que antes era feito só pelo médico, não tem essa restrição toda. É justamente trazer um limite. O Código de Ética e o Manual de Publicidade Médica, eles vieram para trazer um limite no exercício da medicina, um limite na publicação, um limite na divulgação. Porque imagina só, se não tivesse com limite, a gente já vê alguns erros, a gente ainda vê que tem publicidade irregular, então o Código de Ética ele veio justamente para trazer esse limite. O manual ele veio para... Na verdade, ele deixou de restringir muita coisa, porque se a gente for observar o que antes não podia e o que hoje já pode, já foi uma evolução gigantesca. Na verdade, foi uma adequada. Ele veio para se adequar à nova realidade da nossa vida, né? A internet, a publicidade, a informação na palma da mão. Então, ele veio para regular, para fazer o máximo possível que aquilo torne um profissional... Que o profissional ele seja visto, mas de forma ética, que ele ganhe o seu espaço, sim, mas também que faça da forma correta. E eu digo aos colegas que assim, o Código de Ética Médica e o Manual de Publicidade Médica, ele não está apenas para restringir, mas está para esclarecer e está para educar, proteger. Essa palavra está proteger o médico. Justamente. Né? Porque no momento que eu tenho essas regras, eu protejo de processos onde ele não está imaginando que o paciente ele possa processar. Uhum. A falta de um TCLE já pode ser motivo para processo. A negligência informacional porque não teve assinatura, não teve... Cadê? Prova que o paciente explicou os riscos e os benefícios para esse paciente. Ele entendeu até a receita. Hoje em dia você entrega uma receita digitalizada e o paciente ainda não consegue entender o que está escrito na receita. Ele lê a receita na sua frente e mesmo assim ele não entende o que está escrito, né? Antigamente era na mão, hoje em dia você tem a facilidade de digitar e mesmo assim o paciente não entende. É verdade. Né?
Então eu queria agradecer vocês por participar desse podcast, dessa informação aí a mais para os nossos médicos e para os pacientes, né? Porque isso vai estar no YouTube do CRM. E aproveitar para convidá-los para no ano que vem a gente fazer um fórum de publicidade médica lá no CFM. Espero contar com a presença de vocês, para que a gente consiga chamar não só médicos como estudantes de medicina, mas profissionais da área de marketing, para tentar esclarecer um pouco a eles o que eles podem oferecer para os médicos. Sim, claro, então, vai ser um prazer debater sobre esse tema com os colegas. Vai ser um prazer levar essa temática para os estudantes de medicina, para os professores, para os preceptores, para os coordenadores e para a população em geral. Muito obrigada pelo convite, obrigado, doutor Guilherme, foi um prazer. Agradeço vocês. Doutora Ingrid, obrigado, Francisco. E é isso aí, meu amigo. E obrigado à audiência aí do nosso canal do CRM Maranhão. Até a próxima. Até a próxima, tchau. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.